Graça e paz, irmãos, amém? Vamos juntos adorar ao Senhor nesta noite, porque só Ele é digno de ser adorado. Anjos proclamam Sua majestade. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. E sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, a uma só voz cantando, te entronizando, Santo, poderoso Deus eterno. Que há de vir em glória. Anjos, anjos proclamam Sua majestade. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. glória ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. E sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, a uma só voz cantando, te entronizando, Santo, poderoso Deus eterno. Que há de vir em glória. Santo, poderoso Deus eterno. Que há de vir em glória.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Recebe, Deus, a nossa adoração, pois só o Senhor é digno, Deus. Amém, Jesus. Eu quero meditar nessa noite em Daniel capítulo 3. Mas antes eu quero orar e pedir para Deus falar conosco. O meu tema é considerações para o cristão frente à sociedade. Considerações para a fé cristã frente à sociedade. Daniel capítulo 3. É todo aquele episódio de Daniel, que Daniel registra com relação a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente de Nabucodonosor. Ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, derrama o teu poder sobre as nossas vidas, nos unja nesta noite, nos visite, traz alegria ao nosso coração, traz tua presença, traz a tua paz que excede todo o entendimento. Se porventura houver pessoas com tristeza, vem sanar isso, vem trabalhar nas emoções, pessoas com dúvidas, com questionamentos, que esta palavra possa trazer um elevo de fé. Se há pessoas nesta sala, através deste vídeo, que se encontram desanimadas, depressivas, ansiosas, em desespero de alma, que esta palavra possa servir como sustentação, como âncora da alma, como porto seguro. Se houver pessoas, ó Pai, com enfermidades, que o teu poder seja manifesto, que a tua palavra vá lá, alcance, possa curar a vida do meu irmão, da minha irmã, liberta de toda enfermidade. Se estiverem carentes de milagres, necessitados da tua provisão, esperando os teus agentes ministrarem, Senhor, uma sobrenaturalidade, faça assim também, em nome de Jesus. Deus, nós cremos no teu poder, na unção do teu Espírito, no poder da tua palavra, dependemos inteiramente do Senhor. Estamos caminhando em fé nesses dias de isolamento, mas o Senhor tem poder de nos dar a vitória. Sê conosco, Pai, nesta caminhada, nesta via a qual caminhamos em unidade de espírito, nesse empreendimento espiritual. Sê conosco de posse das verdades eternas contidas na tua palavra. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não vou ler o texto, eu vou discorrer alguns versos, mas mantenha sua Bíblia aberta no profeta Daniel, capítulo 3. Então estamos diante de um clássico do Antigo Testamento, uma passagem bem explorada pelos grandes pregadores. Existem pastores, ministros, pregadores da palavra de Deus, muito afeitos aos grandes eventos do Antigo Testamento, e eles têm pregado isso com maestria, com desempenho, com veemência. E é um texto muito propício para manifestar os feitos de Deus. Quem frequentou escola bíblica dominical no passado ou nos dias atuais, conhece muito bem essa história, e ela se dá no auge do reinado de Nabucodonosor. Ele era um governante da Babilônia, ele conquistara Jerusalém desde 605 a.C. até 585, ele investira contra aquela cidade. Foram 5, 6 embates, saques, destruições. Ele coloca Jerusalém por terra, ele humilha o povo. O templo, algo emblemático da espiritualidade judaizante, foi
difamado, e ele vive então esse seu reinado histórico e estava em eminência. No capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho. Sonhou, trouxe a Daniel, Daniel interpretou o sonho dele, houve uma certa agonia em torno disso, e Daniel, na sua explicação, classificava a Babilônia como um reinado de ouro, uma potência entre as nações, e de fato isso tinha acontecido. Era um imperialismo invejável, jamais comparado. Foi um período de ouro para aquele povo. E este sonho, através da interpretação, fazia com que Nabucodonosor se tornasse ainda mais prepotente. O sonho falava lá de uma estátua, prefigurava uma estátua na visão em que ele teve na madrugada, a cabeça de ouro, Daniel falando, e na sua explicação, aquilo simbolizava a Babilônia. Depois o peito de prata seria o próximo império, o Império Medo-Persa. Ventre e quadris de bronze apontava para o Império Grego. Alexandre o Grande se levantaria, as pernas de ferro, os pés de barro misturado com ferro, apontava também para o Império Romano que viria a posteriori. E essa imagem e este sonho na cabeça de Nabucodonosor fez com que ele, no capítulo 3, então, levantasse uma estátua com a sua figura. Uma estátua enorme, diz o texto no capítulo 3, agora entramos no capítulo, verso 1, fez uma estátua de ouro, cuja altura era 60 côvados, largura de 6 côvados. Levantou-se no campo, na província da Babilônia, e ali está estabelecido essa grande idolatria. E o texto vai conduzindo a narrativa, falando que ao toque do arauto, quando o servo trombeteasse, junto com ele os instrumentos, aquele aparato sonoro, diz aí o verso 5, buzina, flauta, saltério, gaita, toda espécie de música, eles estariam celebrando. Todos os povos, nações e línguas deveriam então se prostrar à imagem de ouro do rei Nabucodonosor, em que ele tinha levantado ali. Ele coloca em prática aquela visão, se tornou realística, e ele gera certa divindade sobre a sua pessoa. Nada poderia deter aquele império, aquela cultura, aquele poder bélico, aquela ação política. Ele estava, através disso, assegurando total poder. Estava cimentando, pavimentando toda a sua dinastia. E isso deveria envolver também a religião, porque ele exige adoração a si. Então ele entra no campo religioso, se torna um ser divinizado. E eu quero considerar isso com você, que o Estado, então, na representatividade do rei Nabucodonosor, na sua expansividade do governo babilônico, o Estado aqui prefigurado neste capítulo 3, ele não pode ser divinizado. Nabucodonosor levantou essa questão, trouxe para si esse momento tão centralizado, mas por mais que a influência do Estado, com esses moldes aqui, semelhantes ao que este rei egocêntrico estava fazendo, levante divinização, levante o seu poderio, exija a adoração, nós cristãos, frente a esta sociedade caída, este Estado que se impõe, tem se imposto sobre nós, em momento algum devemos prestar culto, em momento algum devemos nos prostrar, em momento algum devemos idolatrar.
E de fato, essa foi a postura de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele querendo implantar o social, o cultural, o religioso, amarrar todas as pontas, gerando esta expansividade, universalidade, até religiosa, povos, nações e línguas. Prostrar-se-iam frente à estátua, adorariam a estátua de ouro do rei. Verso 5, estamos concentrados aqui. Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego se postaram de forma diferente, de forma diferenciada. Quero abrir um parênteses e declarar que nós reconhecemos o Estado como autoridade. Romanos capítulo 13, verso 1 vai falar: o Estado existe dentro da vontade de Deus, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Nós respeitamos, nós obedecemos ao Estado, mas servir a Deus não implica adorar ao Estado, coisa que Nabucodonosor queria fazer. Servir a Deus também não implica se revoltar contra o Estado. E temos que colocar um limite aí. Há benefícios com relação ao Estado. Romanos 13 vai falar, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Ela tem os seus benefícios, ela tem os seus ganhos, ela tem a sua organização, ela tem a sua autoridade. Nós batemos continência a isso, mas nossa postura vai além desta obediência ao Estado, além dessa reverência, além desse respeito. Nós damos a César o que é de César, mas nós damos a Deus o que é de Deus. Por isso falo com base em Atos capítulo 4, verso 19, Atos capítulo 5, verso 29. São dois textos áureos para dizer que a nossa obediência vai até o ponto de não colidir com a vontade de Deus. Julgai, diz o texto lá de Atos, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. A nossa cartilha é a Bíblia. O nosso manual de regra e prática é a palavra de Deus. Se vier a Constituição impondo algo que venha ferir a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, é o que fala o próximo capítulo de Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí está o nosso limite posto. A gente vai obedecendo até o ponto de não ferir a santidade de Deus. A gente vai reverenciando, reconhecendo os benefícios do Estado, até não gerar conflito à adoração a Deus, até não colidir com a centralidade de Deus. Então o nosso limite está estabelecido. Falo isso, queridos, porque nós estamos caminhando. O Estado está se arregimentando. Os controles, as possessões, os mecanismos, os impostos, as investigações, as filmagens do Estado estão cada vez mais ferrenhas. E nós teremos que decidir por um posicionamento bíblico, por uma adoração bíblica, divina, porque o Estado requererá parte disso. Requererá dos seus habitantes, requererá de todos nós uma prostração, uma continência, uma submissão totalitária. E nós teremos então que definir, como diz o ditado, cada macaco no seu galho. O lugar do reino de Deus é intocável. Nós não abrimos mão do nosso partido espiritual, que é o reino dos céus. Bandeiras sociais, causas beneficentes, facções ideológicas se levantam, partidos de todas as partes, ideologias, formas de governo, políticas econômicas e sociais se levantam, mas nós somos o povo do livro da capa preta.
Nós somos o povo do livro que tem o conteúdo do céu. Nós somos o povo da Bíblia. Então, se o Estado for divinizado, até mesmo por muitos, e futuramente pelo anticristo, porque estará reinando, nós ficaremos de lado, à margem, nós diremos não. Apocalipse capítulo 13 diz que isto acontecerá, controle absoluto por parte do Estado, e a nossa posição de antemão, já estou pregando, será essa, para que não haja essa mistura. Observe que Jesus, diante do Estado, qual foi sua postura? Quando ele entra em Jerusalém, aclamado pelas multidões, a multidão que o acompanhava, a multidão que o recepcionava, hosanas ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Ele caminha e entra para o templo, e chegando no templo, ele expulsa os vendilhões, que compravam, que vendiam, derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras, os pombos, os animais. Ele faz um rebuliço dentro do templo, as pessoas querendo aclamá-lo rei de Israel, no sentido político, ideológico, partidário, para confrontar o Império Romano, e ele continua a sua obra, de foco na sua missão. O que ele disser em Lucas capítulo 17, verso 20, o reino dos céus não é de visível aparência. Ele continua levantando a bandeira espiritual, porque veio quebrar o jugo, não de Roma, mas do pecado. Veio libertar o homem, não dos impostos romanos, mas de Satanás. Veio trabalhar no coração humano, não no sentido geopolítico, nas fronteiras as quais os romanos impunham, mas no sentido espiritual, no sentido da jurisdição espiritual, transportando o homem caído do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, a saber, ele mesmo, ele sendo um solo seguro, salvífico, que transporta para a vida eterna. A obra de Jesus era sobre ele. Caminhando um pouco mais para nós termos isso bem discernido nos nossos corações, Jesus frente à política, diante de Pilatos, quando ele foi interrogado, em que esse general dizia: és tu o rei dos judeus? E ele retrucava: tu o dizes. E quando ele insistia, silenciava, nenhuma palavra respondia doravante. Foi transportado para a presença de Herodes, Lucas capítulo 23. Herodes até se alegra quando viu Jesus, por conta da fomentação das coisas que ouvia. E também Herodes interrogava com muitas palavras, mas ele silenciava, nada respondia. Jesus não foi para frente destas autoridades, não deu as mãos para o Estado, não fez aliança escusa, não tricotou nos bastidores de forma secreta, sigilosa com aquelas autoridades, porque ele era a própria autoridade. A sua missão estava diferenciada desse âmbito rasteiro, político, partidário, a qual os homens insistem em colocar a religião, ou insistem em encabrestar Jesus. Firme na sua posição, porque ele era a própria divindade a ser adorada, a ser reverenciada, a ser elogiada. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram, não se curvam diante da estátua de Nabucodonosor. O Estado para nós não é uma divindade, César para nós não passa de um homem. Os partidos políticos para nós são todos rasteiros, tentativas humanas de organização social humanista, rasteira. O nosso reino é mais elevado, os valores deste reino estão acima dos valores dos reinos da terra. Nós não ficamos paralisados nessas questões mínimas da vida. Nós sabemos que a potência que há em nós é a verdadeira potência que dá sentido de vida e significado existencial. Se existe alguma coisa que de fato abastece, motiva ao ser humano viver, dá esperança do futuro, e mais que isso, nos joga para uma eternidade contundente, significante, profunda, uma eternidade amorosa, é o caminho chamado Jesus de Nazaré.
É nisso que estamos enraizados. Viemos para isso. Esta é a nossa missão maior. Sim, podemos militar aqui e ali, podemos até nos envolver num partido aqui e ali, podemos fazer contenção às coisas e mazelas do Estado, como fez o profeta João Batista. A nossa palavra frente a isso, a nossa posição é: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão, Herodes. Essa é a nossa palavra. Podemos trombar políticos nesse sentido, podemos resistir a certas ações, podemos sair em passeatas, isto deve acontecer, sim. Somos livres para que isto aconteça. Em prol da vida, nós batalhamos. Nesse sentido, nós damos as mãos com o católico, com o espírita, com o macumbeiro, com o budista. A gente dá as mãos pelo social. Mas quando o assunto é divindade, quando o assunto é religião, quando o assunto é revelação bíblica, quando o assunto é espiritualidade eterna, aí a gente se separa. Desculpe as pessoas que me ouvem e que não me entendem. Aí nós seremos exclusivos. Aí nós teremos que ter exclusividade. Aí nós fechamos de forma única com a palavra e com Jesus de Nazaré. Aí não tem jeito, meu irmão. Aí a gente fica de mãos dadas só com o métier cristão evangélico. Aqueles que fecham com a palavra de Deus. Aí o mistério é nosso. Aí é coisa de crente. Aí muita gente não vai entender, achando que nós somos a última bolacha do pacote, até meio exibidinhos. Mas não tem problema. Temos a posse da revelação de Deus. Isto é o que basta. Isto é o que importa. Não batemos continência ao partido A, B ou C ou D. Nossa bandeira se chama Reino dos Céus. Jesus de Nazaré. Postura bem tomada por parte de Sadraque, Mesaque e Abednego. Caminhando aqui, queridos, o ímpio não vai entender a nossa relação com o nosso Deus. E ouso a dizer que tem muita gente sabichona que não entende. Tem muita gente religiosa que não entende. Tem muita gente espiritualista que não entende. Tem muita gente com canudo de teologia que não entende. Não entende a nossa relação com Deus. Uma relação de fidelidade, uma relação de experiência, uma relação de amor, uma relação de aliança, que vai além de informações, conteúdos, teologias, canudos, teses, dissertações, vai além disso. Só quem vive, só quem passa, só quem experimenta, só quem se relaciona é que sabe o que é andar com Deus. É mais que saber de Deus. É mais que defender teses sobre Deus. E para isso a gente fecha com Deus, até as últimas consequências. Nem que venham sofrimentos, derrotas, opressões e julgos. Perseguições gratuitas ou propositais, porque no verso 12 desta narrativa chegou a informação até Nabucodonosor. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, diz o texto, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Está no consciente de Nabucodonosor o seguinte:
Se o Deus desses judeus fosse tão poderoso assim, estes judeus não estariam subjugados a mim, a Babilônia. Se este Deus de judeu, de hebreu, de israelita, fosse tão veemente, onipotente, poderoso assim, isso está na memória dele, no inconsciente ou consciente, não sei, dizem os comentaristas, nos meus embates, nos meus empreendimentos contra aquela terra, anos a fio, o Deus deles sairia na defesa, o Deus deles defenderia, o Deus deles impediria. Mas a fé ela não tem essa lógica sempre diretiva. A relação não é tão causa e efeito assim. E mesmo nessa questão ilógica, o Deus dos judeus, dos hebreus, israelitas, é mais poderoso que o Deus da Babilônia, de Nabucodonosor. E mesmo esse Deus sendo mais poderoso, não defendeu os hebreus nos embates contra esse algoz. E vai dizer o texto, verso 15, que por conta deste raciocínio, Nabucodonosor então dá mais uma chance, falando para aqueles judeus cativos, em terra estranha, agora, verso 15, agora pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E aí, a lógica então de Nabucodonosor. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Pronto. Está falando que os deuses da Babilônia são mais poderosos. E o dos judeus é inferior, limitado, fraco. Mas o crente, ele entende que, por conta dos planos redentivos de Deus, por conta dos propósitos elevados, por conta das disciplinas de Jeová, por conta dos tratamentos misteriosos da parte do Senhor, por conta dos meandros elevados, espirituais de Deus, a gente cai nestes cercos de quando em quando, a gente cai nessas situações de vez em quando, a gente cai nessas disciplinas por conta do nosso passado, você sabe disso. Na verdade, Deus está usando Nabucodonosor como disciplinador, como juiz de Israel. Porque Israel, os judeus, se distanciaram do Senhor. E sempre que isto acontecia no Antigo Testamento, Deus levantava uma nação imperialista para gerar juízo, disciplina, condenação, corretividade aos próprios judeus. O céu cerrava, a agricultura não produzia, Deus trabalhava as questões para que eles voltassem para o eixo, para que eles se quebrantassem, para que eles se arrependessem dos seus pecados. E esse segundo cativeiro foi dramático. Primeiro cativeiro aos povos do norte, a Síria vem, toma conta. E agora esse segundo cativeiro por parte dos babilônios, porque todas as 12 tribos, podemos classificar assim, elas se rebeliaram contra Deus, e Deus mandou juízo no norte, e Deus mandou juízo no sul. E temos um texto no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, que vai falar exatamente esta relação.
do nosso Deus como Pai, que corrige todos nós, seu povo, como filhos. Aqui está um caso nítido da correção de Deus como Pai ao seu povo, judeus, como filhos prediletos. E porque Deus ama, Deus corrige. Qual ao pai que ama o filho rebelde? Vai e coloca a correção, e coloca o alinhamento, e coloca esse filho no prumo. Assim está sendo Deus, para libertar Israel de toda incredulidade, de toda rebelião, e principalmente de toda idolatria. Israel, Judá foram povos rebeldes, obstinados, idólatras, fizeram aliança com outros deuses, se esqueceram do Senhor, dos feitos do Senhor, dos propósitos redentivos do Senhor, dos planos elevados de Deus. E Deus tratou na medida, na altura, ainda mais na dimensão da lei. Deus tratava com o povo dele, com os seus critérios, com os seus juízos, com as suas disciplinas. Claro, aqui é um caso assim. Mas o remanescente fiel, aquele que não se curva frente ao Estado, aquele que não se dobra mediante as leis de homens, que querem alterar a nossa identidade espiritual, que querem nos colocar prostrados às divindades com o braço ferrenho do Estado, gente com têmpera, que tem aliança com Deus, que tem experiência com Deus, que tem tempo na presença de Deus, que tem mistério com Deus, não se curva frente aos pseudos deuses da face dessa terra, aos gigantes globais, às pressões sociais, partidárias, ideológicas, sociais, financeiras, econômicas. Gente assim com têmpera de crente não se dobra. Pode vir pressão social, conforme veio da parte do próprio rei, do próprio imperador, da própria divindade. Sadraque, Mesaque e Abednego, então, não se prostraram, não se curvaram frente àquela cultura demoníaca, aquela cultura caída, aquela cultura idolátrica. Verso 14, falou Nabucodonosor e disse-lhe: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Nabucodonosor está enfurecido, mas eles permaneceram nesta posição. A pressão veio no verso 15, e eles respondem à altura, falando que não se curvariam. Verso 18, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E no verso 19, a grande ameaça. Então Nabucodonosor se encheu de furor. Imaginem, naquela época, 500 anos antes de Cristo, mudou-se o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do costume, e assim foi feito. Então, queridos, aquele que crê não está muito preocupado com o sofrimento em si, porque ele está preocupado na adoração em si, em adorar a Deus, independente do que ele passa do lado de cada glória. Podem fazer o que for, podemos passar pela fornalha que for, as nossas opções nesse sentido são inegociáveis. Nós fechamos com Deus, Deus está acima de tudo. Essas questões não entram em raciocínio, em relativismo. As nossas opções são diminuídas a uma só: em adorar, em servir, em se prostrar somente diante de Deus, a ponto de não desistirmos da fé, não murmurarmos contra Deus, não buscarmos culpados ao nosso redor, fecharmos com Deus independente das circunstâncias, não piorarmos o azedume da nossa alma, não trazermos para a nossa vida, para os nossos lábios, o amargor das murmurações. A gente fecha com Deus, queridos, nesse sentido, porque
estamos aliançados com Ele, a nossa têmpera, a nossa fé, nosso fervor, a nossa espiritualidade, mesmo que os homens não entendam as nossas opções, é do lado do Senhor. Diz o texto, verso 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar, se Ele não nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei, fica a caso dele. A gente se lança incondicionalmente nas mãos de Deus. Está fechado. Está analisado, está balizado a nossa fé com o Senhor. Pense nisso. Essa é a nossa postura frente ao Estado. E aí a gente entra num testemunho, não mais em palavras. Não mais em palavras. Quando faltam argumentos, quando faltam respostas, quando faltam lógicas, as pessoas não entendem. Não entendem a nossa fé. As nossas opções, as nossas escolhas. Diz aqui eles, no verso 16, eles respondendo a Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Faz o que você tem que fazer e pronto. Você não vai entender a nossa posição, nosso sofrimento, a nossa escolha, a nossa revelação que temos de Deus, a nossa aliança acerca de Deus. Cesse palavras. Entre o testemunho. Aconteça o que acontecer, doravante é só testemunho. Assim foi com Daniel no capítulo 6. Não tem que fazer mais nada. O decreto veio, você não pode orar. Durante um tempo, um mês, não pode invocar outro Deus. Foi uma tocaia, uma cilada, exatamente para enquadrar Daniel, porque as pessoas tinham inveja dele naquela corte. Era o mesmo império, com outro rei agora. O decreto foi estabelecido, o rei chancelou com seu anel. Pegaram Daniel porque ele orava 3 vezes ao dia. Fidelizado com Deus, aliançado com Deus, fechando com Deus, lançaram na cova dos leões, não tem que explicar mais nada. Faça o que você tem que fazer, império, Estado, pseudo-divindade. Eu já tenho a minha escolha, eu já escolhi, eu entro no silêncio, não temos que responder mais nada acerca deste negócio. Dispersa incrédulos desta forma, meu irmão. Pessoas que te perseguem. Mande uma resposta dessa. Gente do teu lado, no teu encalço, o ímpio com o dedo em riste, não responda não. Fala, não tem que falar mais nada. Sobre este negócio, já está fechado. Já expliquei, não vou dar mais pérola aos porcos. Então chega uma hora que não adianta mais palavras, você tem que responder com testemunho. Mesmo que o incrédulo, o ímpio, o escarnecedor fique requerendo de você mais explicações, não há, entre no silêncio. Porque chega um momento que a resposta teológica não adianta, você pode amarrar toda a teologia. Você pode vir lá do Antigo Testamento explicando o plano redentivo de Deus, amoroso de Jesus. Você pode vir costurando todos os versos da teologia sistemática, elaborando os raciocínios, subordinando aos temas maiores. Para quem não quer entender, para quem já está na posição de perseguidor, para o famoso incrédulo, ímpio, o satanizado, ele vai querer só te pirraçar. Silencie para esses. Elaborações bíblicas, às vezes, não adianta.
Deixa Deus tratar com esse, com essa, com aquele, com aquela. Bota o pó do seu pé. Veja bem, não estou aqui traçando conflitos entre pessoas, vizinhos, familiares, não é isso. Eu estou falando que para gente obstinada, para gente carnal, para gente satanizada, tem que silenciar depois de um tempo com palavras, e entra o teu testemunho, só o testemunho, aí tem que pregar com a boca fechada, aí não tem jeito. O que cabe é você deixar Deus intervir, Deus advogar, Deus pôr as mãos, Deus interferir frente às ignorâncias, às carnalidades, às dúvidas, às crises de gente assim. Assim são tratados os que nos perseguem, assim são tratados os nossos algozes, aqueles que nos humilham, que zombam da nossa fé, que desconhecem Deus, que nos perseguem de forma gratuita. É no silêncio e é no testemunho. Celebre com Deus, deixa eles fazerem o que eles quiserem, e você continua a tua caminhada sóbria, elevada, mesmo com os teus adversários. Avance, meu irmão, mesmo debaixo de perseguição, de vergonha, de afronta, de gente querendo te jogar na fornalha. Deixa que a tua fé responda para eles com os atos de Deus, com os milagres, com as intervenções divinas, com as ações do Senhor. Eu estou falando que chega um momento que não tem mais sistematização, não tem mais tratado dogmático, não tem mais burocracia teológica, não. É poder de Deus na testa deles, e ponto final. Quero dizer que a tua fé honrará a Deus, e Deus honrará a tua fé. Deus é que responderá, Deus é que interferirá, Deus é que colocará a mão dele neste negócio para sair na tua defesa. Conforme a máxima que nós estamos acostumados a lidar, Deus não nos livra da fornalha, mas nos livrará dentro dela. É isso. Caminhando para o final, queridos, quero falar para você, em último lugar, aqui, que a fé nos leva a morrer e não a pecar. Diz o texto que eles caem na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Porque quando estamos prontos a morrer por amor a Cristo e não a pecar, olha que tremendo, irmãos. Deus transforma o fogo da adversidade em fogo de glória e nos livra do fogo do juízo. Vou repetir: o fogo da adversidade, da tribulação, da perseguição, da luta, da chocarrice, da humilhação, da vergonha que você está passando, se transformará nas mãos de Deus em fogo de glória, e Deus vai te livrar do fogo do juízo, porque eles não se curvaram frente à idolatria, a estátua de ouro de Nabucodonosor. Deus suspendeu o juízo. E lá dentro da fornalha, diz o texto, depois de aquecida 7 vezes mais, a chama que deveria consumir os corpos, os ossos, os nervos, a pele, derreter simultaneamente, fez com que o Senhor da glória, a semelhança do Filho dos deuses, passeasse com eles ali dentro. A glória do Senhor foi manifesta dentro daquela fornalha. O juízo foi suspenso, a adversidade aplacada e a glória de Deus manifesta. O que temos que entender, meu irmão, minha irmã, é isso. Quando os recursos da terra se esgotam, os do céu começam a agir. Quando os recursos da terra se esgotam, entram em ação os recursos do céu, eles se iniciam. Verso 25, respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo,
sem sofrer dano algum. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Deus desce ao nosso lado, Deus ladia os nossos sofrimentos. Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus manifesta ainda em teofania, aparições divinas do Senhor, vem nos amparar nos momentos mais agudos de sofrimento da nossa vida. Ali estavam 4 homens, andando, passeando dentro da fornalha de fogo. Quero te falar, meu irmão, de fogo Deus entende. Se você está sendo burilado, queimado, ardido no fogo da provação, saiba que Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 29, Deus sabe queimar. Deus queima o objeto certo. Deus entra com o fogo dele para burilar, para derreter, para aniquilar somente aquilo que deve ser queimado. E o que queimou foram algemas, foram as amarras, foram os jugos, foram as prisões. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, Satanás é envergonhado. Foi envergonhado na vida destes jovens, é envergonhado na minha vida, na tua vida. Satanás arma os seus ardis, os seus laços, as suas tramas, usa os seus adeptos para nos perseguir, mas Deus é perito em transformar a maldição em bênção, em transformar o fogo da adversidade, da humilhação, da perseguição em fogo de glória e nos livrar do fogo do juízo. Nós não cairemos na fornalha de fogo ardente, no Sheol, no Geena, no inferno, no lago de fogo eterno, porque as mãos amorosas de Deus têm nos livrado e nos livrará até o último dia, porque a obra que Ele começou na minha vida, desde o dia da redenção, da regeneração, do novo nascimento, da conversão, se consumará até a eternidade. Deus sabe queimar, Deus sabe agir, Deus sabe transformar fogo, conforme a máxima diz, a gente só resiste fogo com mais fogo. É assim que os bombeiros atuam quando o fogo está queimando de uma forma esfuziante, incontrolável. Eles combatem fogo com fogo. Aí vem o fogo do maligno, da condenação, da perseguição. Deus manda fogo neles, porque Deus é essa camada aquecida, essa camada efervescente, essa camada protetora. Vocês se lembram do Horebe? Aquele fogo ardendo, mas não se consumindo. Deus manifesta a sua presença e a sua glória em meio ao fogo. Então, meu irmão, o que para nós é provação, para Deus é glorificação. É mais uma oportunidade. Chega, verso 26, Nabucodonosor, a porta da fornalha de fogo ardente, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E eles saíram do meio do fogo. Pronto. Grandes vitórias, meus irmãos, só tem significado, e elas vêm precedidas de grandes lutas, de grandes fornalhas, de grandes aquecimentos, de grandes provações. Meu irmão, se você está sofrendo, passando pelo funil de Deus, pela fornalha, por esta cova, por este Jordão, por este mar, enfim, figuras emblemáticas de grandes provações do Antigo Testamento, por este deserto, por este Egito, Deus vai te dar a vitória. Eu passei por situações na minha vida onde não via luz no fim do túnel, onde não tinha esperança do amanhã, aonde não captava os sinais e as respostas de Deus, aonde me via num beco sem saída,
submergido, atolado. E não faltaram oposições, julgamentos, críticas, humilhações. Mas o Senhor livrou de todas elas. O Senhor resgatou com braço forte em todas elas. A fidelidade a Deus gera milagres inesgotáveis. Pense nisso, meu irmão. Sai então Sadraque, Mesaque e Abednego, frente a Nabucodonosor embasbacados, agora dizendo, verso 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei. Olha aí, coisa maravilhosa, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E aí, verso 29, o rei decreta, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Deus dando a sua assinatura em pleno arraial babilônico, fazendo com que Nabucodonosor se curvasse. Ele não se curvou de vez. Capítulo 4, ele cai de joelhos por 7 anos como um animal pastando ao ar livre, enclausurado numa doença psicológica, e depois de 7 anos, de fato ele se converte de vez. Então, o que para nós é provação, para Deus é trama de conversão, para Deus é oportunidade para glorificação ao nome dele, para Deus é confronto de fogo, da adversidade de um lado, o da glória do outro, para nos livrar do fogo do juízo, mediante o nosso testemunho. Mantenha-se em testemunho, mantenha-se em pé, mantenha-se confiante, mantenha-se na posição, meu irmão e minha irmã. Não se curve frente às idolatrias desta vida, não se curve frente às constituições humanas, não se curve frente às canetadas de homens partidárias, a políticas regionais. Não se curve, mas se curve frente ao verdadeiro Deus, aquele promotor da vida, aquele que te sustenta em meio aos embates da provação, aquele que efetua milagres incontestáveis. Esse você deve se curvar. Caminhe, meu irmão, tem essa têmpera. Nós observamos na vida destes moços aqui um grande exemplo em meio a esta provação que estamos vivendo nestes dias. O mundo se curvar diante de um vírus, diante de regras, diante de isolamentos, diante de uma confusão política. Nós estamos curvados diante de Jeová, diante de Jesus, diante do Espírito Santo, diante da sua palavra. É assim que nós estamos caminhando, de joelhos, porque sabemos que o fogo da glória, da Shekinah, visitará e lamberá todos estes vírus. Assim nós cremos, mesmo que muitos não creem, mesmo que muitos estejam desfalecendo, mesmo que muitos joelhos, inclusive de pastores, estejam se curvando frente à ciência, ao vírus, nós ainda continuamos crendo, confiando e descansando de forma singela no poder de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Em nome de Jesus, creia nisso. Feche os teus olhos, eu quero orar por você nesta hora. Pai Celestial, abençoe a tua igreja, derrama o teu poder sobre a tua igreja, visita a tua igreja nesta noite, nesse domingo à noite. Em nome de Jesus, aqui estamos para não nos curvarmos, ó Pai, frente ao Estado. Nós estamos aqui, Pai, para confundirmos a cabeça do ímpio. Ele não entende a nossa relação contigo. Nós
fechamos com o Senhor de forma inegociável. Estamos aqui para silenciar e testemunhar com a nossa obediência diante do Senhor. O nosso testemunho fala mais forte, fala mais alto, trombeteia as tuas verdades. Estamos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, para sermos alvos, ó Pai, e confrontadores do fogo da adversidade, porque do nosso lado existe, Pai querido, a manifestação do fogo da glória de Deus, que nos livrará do fogo do juízo eterno. Mantenha-nos em pé, confiantes, crentes na tua presença, mediante ao rebuliço que está ocorrendo no mundo. Guarde a tua igreja, guarde este lar, guarde esta família, guarde este casamento, guarde esta mocidade, guarde o nosso futuro, proteja, blinda a tua igreja, revista-nos, ó Pai, com a Shekinah eterna. Estacione a tua nuvem de glória, Senhor, sobre cada lar e opera maravilhas, Senhor. Responda com fogo aos nossos clamores, em nome de Jesus. É o que eu oro e te agradeço, Pai, nesta noite. Faz assim, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo seja com teu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Tenha uma semana de vitória para a glória de Deus. Amém.